a gente sempre começa a conversa lá do início. Onde é que tu nasceu? Eu nasci em Rio Grande, na verdade a minha família é... E eu gosto de dizer, estavas falando isso, né? Da gente inspirar pessoas, né? Então eu gosto de dizer que eu sou do interior, né? Uma menina que veio do interior, porque muitas vezes estudei em escola pública, né? Muitas vezes a gente acha que isso não é um espaço possível para nós, né? E é um espaço possível, tanto é que eu estou aqui. Mas tu assim como é possível para mulheres de mais de 60, considerando que eu tenho 62. Ah, mas não parece, parece ter aqui bem menos. cheia de vontade. Que bom. Né? Então, eu nasci em Rio Grande, mas passei a minha infância e adolescência em Povo Novo. Né? Cresci numa comunidade do interior, numa comunidade que tu te relaciona com o vizinho, que tu brinca no meio da rua. Né? Então, assim, tive uma infância e uma adolescência muito saudável nesse sentido. Que né? legal. Que teu e pai essa oportunidade de viver Rio Grande e Pelotas. Sim, né? bem no meio do caminho. Então a gente usava as coisas boas das duas regiões. Das duas regiões. Teu Por pai isso eu disse outro dia pro Marrone, domingo, quando eu estive aqui, nesse sentido, né? Nós vamos unir mais ainda eu espero que sim. A região. Essa região. Tomara. Essa ponte precisa nos ligar mais do que nos dividir. Ah, muito mais. Às vezes parece que é muito mais do que uma ponte que nos separa. Parece que não é só essa quilometragem. Parece que tem uma barreira ali que a gente não fica sabendo o que acontece em Rio Grande não fica sabendo o que acontece em Pelotas. A gente já entrevistou o Fábio Branco aqui, a gente entrevistou algumas pessoas de Rio Grande e a gente fica um pouco intrigado como tem coisa em Rio Grande que a gente não conhece. E a gente imagina que lá em Rio Grande também tem coisas de Pelotas que não se conhece e a região é tão próxima, as cidades são tão próximas, né? Mas eu estava te perguntando, teu pai e tua mãe faziam o quê quando tu era criança? O meu pai ele era comerciante. Tá. Né? Ele tinha... O meu avô veio de origem espanhola, então meu avô fazia muito doce, né? E cada vez que eu venho aqui em Pelotas, eu gosto de comer os doces de Pelotas, mas... Então, o meu avô tinha aquelas vendas antigas, né? Do interior, e o meu pai continuou, né? Deu sequência, e aí o meu avô tinha a lancheria, né? Que fazia os doces, e o meu pai a venda. Então eu cresci nesse meio, lidando com as pessoas, recebendo as pessoas ali e brincando. Sempre fui muito de me relacionar com as pessoas. E tu gostava desse trato assim desde pequeno? Gostava muito. Assim, tem umas histórias que me fez vincular com essas pessoas, né? E entender o jeito de viver das pessoas do interior também, né? Sim, sim. Eu acho que isso traz na minha vida. Eu costumo dizer, Otávio, que eu sou o que me fizeram ser, né? O que essas pessoas me constituíram. Então, essa relação de proximidade com as pessoas vem daí. Que legal. Né? E a tua mãe era dona de casa? A minha mãe era dona de casa e também ajudava o meu avô. Tá. Por isso que eu falei do meu avô, porque a minha mãe aprendeu com o meu avô, que era o pai dela, sogro. O sogro dela. Aprendeu a fazer os doces e ela fazia os doces. Que tipo de avô, doces? E era uma delícia. Esses bem casados que a gente come aqui em Pelotas, que eu amo, né? Recheado com doce de ovos, o quindim, o queque, né? Que é o que a gente chama hoje de bolo inglês. Bolo inglês, cupcake, né? Mas é o antigo queque. Então, fazia bolo, fazia salgados. Que legal, então, Darlene. E tu é filha única, não? Não, eu tive uma irmã que faleceu. Que pena. Com 42 anos, e aí fiquei só eu, né? E quais eram as perspectivas que tu tinha quando tu criança? O que tu imaginava que tu ia ser? O que tu achava que era a vida? O que tu queria ser quando criança? Eu achava que eu queria ser atriz. É mesmo? De novela ou de rádio? De novela. A minha mãe contava uma história que uma vez eu botava as roupas da minha irmã, ela ficava furiosa, né? Ela era 6 anos e meio mais velha do que eu. Imagina. E aí eu usava as roupas dela. Eu sempre fui muito danada, assim, né? Muito criativa, vamos dizer. E aí a minha mãe chegou no quarto e eu tava de salto alto e aí ela, mas o que é isso? O que tu quer fazer? O que tu quer ser? Não sei o que. Eu disse, eu quero ser rica. Boa, né? Boa. Porque eu achava que as atrizes eram ricas, sim, claro, né? Claro. Era o que a gente via na TV. Mas depois a minha vida foi indo, né? Fui crescendo, amadurecendo. Aí vim pra cá, pra Pelotas, quando eu me formei na 8ª série. Eu vim pra escola técnica, ainda era escola técnica, esse dia alguém mexeu comigo. Sim. Porque isso era um sonho dos pais da gente, né? Que cursasse. Quem estudava na escola técnica
sairia, né? É uma escola pública, forte, né? Como ainda é hoje, os institutos federais. Então, era meio um sonho da minha mãe e do meu pai, isso, né? E aí, eu não entendia muito, nem sabia o que eu queria, né? Sim, 14, 15 sim. anos. E acabei escolhendo o curso de telecomunicações. Ah, que legal. Muito mais pelo nome de telecomunicações. Tá, boa. Que me gerou a primeira crise, primeiro atendimento psicológico. É mesmo? Pra descobrir depois o que eu queria, porque eu não queria nada daquilo, né? Eu Sim. odiava física. Sim. Eu nunca gostei das ciências exatas, né? Eu também fiz a escola técnica. Tu também fez? Fiz. E eu também passei pela mesma situação que tu, porque eu fui para fazer eletrônica. Quando eu descobri que eletrônica era pura física, eu me decepcionei tanto. Claro, depois eu saí, me formei em direito, então nada a ver, né, com a física. Mas eu entrei na escola e durante o meu tempo lá virou Cefet. Então eu saí do Cefet, não foi... Sim. E telecomunicações era um curso que estava muito em alta na minha época, só que depois veio a privatização e aí ninguém mais ficou na dúvida se faria ou não faria e tal. Claro. Mas que legal isso. Então tu veio aqui para Pelotas e tu morava onde? Tu vinha de Rio, vinha de lá? Eu continuava morando em Povo Novo. Eu vinha de legal, lá, até porque ali é pertinho, né? Da meia hora, assim. Era uma coisa que era... Sim, dali é muito perto. Na verdade, às vezes, os moradores de Povo Novo costumam usar muito mais Pelotas. O pedágio é que nos atrapalha. Naquela época não tinha? Não tinha. Mas muito mais Pelotas pela proximidade, né? Do que, às vezes, Rio Grande. Pois assim. eu me lembro que eu tive uma vizinha que o vô dela tinha nascido em Povo Novo. E a gente dizia, o senhor é Rio Grandino? Ele, não, eu sou do Povo Novo. Ele não queria dizer que era Rio Grandino nem Pelotense. Não, então é Pelotense. Não, eu sou do Povo Novo. Ele tinha um orgulho muito grande. Mas, Darlene, tu gostaste da escola técnica? O que tu... Não, o que eu gostei da escola técnica é porque mudou totalmente o mundo, né? Tu sai de uma escola... primeiro, eu sofri um pouco nisso, né? Quando eu falo das terapias. Porque era uma escolinha pequena, onde eu estudei a minha vida inteira, onde a minha mãe tinha estudado, meu pai tinha estudado. Né? E aí tu vem para uma escola, como o tamanho da escola, da escola técnica, que tu podia matar a aula e ninguém sabia que tu estava ali andando no... E óbvio que eu matava a aula, né? Porque tudo era novo, né? Então foi meio que um choque, assim, me senti meio perdida, meio que eu também sozinha, tive esse assim, choque, né? eu também tive quando eu cheguei. E esse tamanho da liberdade que a gente tem. A gente não sabe administrar isso às vezes, né? Eu passei dificuldade em algumas matérias por conta disso, que eu faltava. Exato, ia pro fliperama. Eu rodei por infrequência no primeiro semestre. Então somos muito parecidos, então, deu pra ver. Mas viu que dá pra recuperar, né? Dá. E tu chegasse a te formar em telecomunicações? Não, daí é isso. Aí eu fui pro atendimento, porque eu não sabia o que eu queria. A minha mãe ficou preocupada, não vai parar de estudar e tal. Daí eu fui fazer aqueles testes, né? Aqueles acompanhamentos psicológicos, testes. E surgiu uma outra área, que é a área de humanas, né? Era psicologia, e onde surgiu o serviço social. E eu não tinha noção o que era. Nunca tinha ouvido falar? Serviço social, nunca tinha ouvido falar, assim. Daí aquilo ficou... Bom, daí comecei a namorar o meu marido. Na meu escola? atual marido. Não, ele era de Rio Grande. Na verdade, ele era cunhado da minha irmã. Tá. Nós éramos duas irmãs casadas com 2 irmãos. Ah, que legal! Né? Que bacana. Eu brinco até hoje que eu escolhi ele pela sogra, né? Que a sogra dela era muito querida, a minha sogra hoje. Aí comecei a namorar o meu atual marido. E eu disse, então vou para Rio Grande, vou arrumar um curso lá em Rio Grande. Né? Porque, óbvio, a minha mãe não admitia que eu parasse de estudar, era uma preocupação. Né? Aí... um curso que tem essa área da psicologia. Eu queria alguma coisa que já pudesse me aproximar do que eu tinha visto, né? E aí fui fazer no Getúlio Vargas secretariado. Daí me formei no ensino médio em Pelota, em Rio Grande. E acabei aí, nesse meio tempo, né? Me envolvi com a Pastoral da Juventude, com grupos de jovens. Já ia chegar lá, já ia te perguntar. Aí a minha vida foi criando enxergando novos horizontes, né? Buscando novas coisas. E aí veio o serviço social como uma alternativa para mim, não só de profissão, mas uma alternativa também de meio de luta, né? Aí mais ou menos neste mesmo período surgiu o PT. Lá na década de 80, eu me lembro, eu estava num encontro da Pastoral da Juventude, lá em Rio Grande, tem a casa de formação, né? A gente fazia aqueles encontros que tu fica 3 dias em imersão.
E um colega, assim, chegou, tinha vindo de São Paulo, era bem mais velho do que nós, e comentou, né, que tinha conhecido o Lula, que tinha encontrado um O Lula cara. já era famoso naquela época? O Lula estava começando naquela época, assim, Tá. foi bem na época da criação do PT, assim, né? Uhum. E a gente foi também descobrindo o PT como um meio, como uma ferramenta aí de luta para a transformação social, assim.